Olá, estamos no ar a Serviço da Educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo, e também pelas redes sociais. O 2 na Tri pode ser acompanhado pelo site trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Em Israel, brasileiros conquistam prata e bronze na Olimpíada Internacional de Física, a IFO. Na Polônia, no Torneio Internacional de Jovens Físico, o YPT, alunos são prata. Na Letônia, a Olimpíada Europeia de Física, a EUFO, a medalha trazida para o Brasil foi de bronze. Na Rússia, o Brasil é o melhor do mundo na Olimpíada Internacional de Economia. Orgulho de nossos jovens que representaram o Brasil também na Austrália, na RoboCup, o maior torneio de robótica do mundo. No programa de hoje, vamos saber como foi enfrentar cada desafio, compartilhar novas experiências e enriquecer o conhecimento. Fique ligado, o 2 na Tri está só começando. Com importante representatividade no cenário das Olimpíadas Científicas, o Brasil foi, mais uma vez, destaque no Torneio Internacional de Jovens Físicos, IYPT, na sigla em inglês, foi realizado em Varsóvia, Polônia, de 6 a 13 de julho de 2019, conquistando a medalha de prata. Os brasileiros disputaram com 33 delegações de todos os continentes, alcançando a 6ª posição no ranking mundial, deixando para trás competidores tradicionais como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e a própria Polônia. Com a conquista da 5ª medalha de prata nas últimas 7 edições, o Brasil consolida-se como uma das principais potências do IYPT. 2 alunos da 3ª série do ensino médio do Colégio Objetivo Integrado conquistaram a prata. Enzo Serrano Barbosa, que já está aqui com a gente. Obrigada, Enzo. Tudo bem, Enzo? Oi, boa tarde. Tudo bom, bem? sim. Bom, e o Luan de Souza Santos, que ele virá na semana que vem, provavelmente, né? Ele que está na Hungria, na Olimpíada Internacional de Astronomia. E também aqui o professor Ronaldo Fogo. Muito obrigada, professor Ronaldo. Boa tarde. Estamos aí para conversar mais um pouquinho sobre as Olimpíadas Científicas. Professor, quais são os maiores desafios encontrados nessa conquista? Olha, a conquista do Brasil foi absolutamente fantástica, porque talvez seja uma das Olimpíadas mais desafiadoras que nós temos. A gente tem um leque de Olimpíadas em termos de Olimpíadas científicas, particularmente da física. Agora, essa Olimpíada em particular traz alguns desafios extras. Ou seja, você tem que, primeiro, os 17 problemas, eles são previamente colocados à disposição dos alunos, que imediatamente vão para o laboratório, vão começar a fazer pesquisas. Normalmente as pesquisas que eles vão fazer são em trabalhos em língua inglesa, em francês e alemão, então esse já é um primeiro desafio a ser vencido. Depois tem que saber muita física, ter um bom domínio de física, ir para o laboratório e testar todas as teorias de cada um desses problemas, eventualmente montar protótipos e, por fim, preparar um trabalho, né? Fazer a preparação de um trabalho e, com certeza, apresentar esse trabalho, defender o trabalho feito. Primeiro aqui no Brasil, né? Tudo em língua portuguesa, bastante tranquilo, e depois, internacionalmente, o que esses meninos foi fantástico. Eu estava vendo a Malu falar dos países, né, que nós ficamos à frente. Então, um torneio em língua inglesa, nós ficamos à frente de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália. Só isso eu achei já fantástico, né? Só isso. Quem conhece, né, quem já assistiu e acompanhou o YPT, sabe da dificuldade, né, Malu? Porque eles têm que defender o trabalho, eles são o tempo todo desafiados por outras equipes. Conta pra gente, Enzo, essa preparação, claro, a gente acompanhou aqui, foi uma preparação difícil, mas vocês... Até pelo que o professor está falando, você estava num lado estranho, né? Você estava perto de vários países e tendo que defender e fazer tudo em inglês. Quais foram os principais desafios que você teve? Ah, sim. Olha, a tua câmera é aquela ali, ó. Se você puder olhar para aquela câmera ali, claro. fica melhor. Isso.
Na parte da preparação, como o Ronaldo disse, né, eu acho que a parte mais difícil foi justamente a experimentação, porque nós tínhamos que construir projetos, protótipos, que se adequem às condições, né, e cada protótipo tinha que ser específico para cada problema. E muitas vezes a gente descobria coisas novas durante nosso estudo, que a gente tinha que adaptar esse protótipo, tirar novos dados, e isso tomava muito tempo e dava muito trabalho, né? Era muito difícil. Já na parte do torneio, eu posso dizer que a experiência com esses novos países foi muito legal, porque a gente pôde compartilhar experiências, né? As culturas também são muito diferentes e foi muito interessante conhecer as culturas de países que eu não tinha nem em mente que eu ia conhecer, como a Sérvia, a Áustria, que a gente conversou muito durante a YPT, a gente fez bons amigos lá. De todas as nacionalidades, né? O que o sérvio tem de diferente? O que eles têm de diferente? Em relação, e aí, até estendendo um pouco a pergunta, né? Na área do conhecimento, o que um aluno do Brasil tem e da Sérvia tem? Qual é a diferença? Isso é interessante também, né? Que a gente viu nos trabalhos. A linha de raciocínio que a gente segue, muitas vezes não é a mesma que um sérvio ou uma pessoa da Hungria segue, né? Como assim? Olha, que interessante. Isso é novo para nós, né? Agora você pegou duas jornalistas curiosas. Os trabalhos, eles não têm uma resposta, eles são trabalhos abertos. Então, cada equipe, cada aluno pode seguir uma linha de raciocínio e defender aquela linha. Aliás, um dos objetivos do torneio é esse, né? É você saber defender aquilo que você se propôs, o seu trabalho, né? Então, são linhas diferentes, mas que podem, eventualmente, ambas estarem corretas, mas defendidas por pontos de vista diferentes. Não é fechado na caixa, né? Não Tem abertura. Não é uma resposta final. Tá. E aí, pode continuar, por gentileza. Como que foi? Qual que é a linha de pensamento e direcionamento do Sérgio e de outras experiências que você compartilhou? A gente viu, por exemplo, nos trabalhos da Tailândia, que eles não davam muito enfoque à parte teórica do problema e eles davam muito enfoque à parte experimental, né? Coisa que, por exemplo, um outro país como a Sérvia, né, não fez, deu um pouco mais de enfoque à teoria. E a gente, o Brasil, deu um enfoque equilibrado, né? Tanto para a teoria como para a experimentação. Mas todos os trabalhos eu vi que estavam de excelente qualidade, né? Foi muito difícil, inclusive. E qual que foi o trabalho de vocês, hein? O que vocês defenderam? São 15 trabalhos que a gente levou, né? Os meus, em específico, eram 3 trabalhos sobre acústica, né? Sobre som. E eu tive a chance de defender um deles lá na hora. Ai, meu Deus. Contra quem? Contra o Sérvio? Contra... Deixa eu ver lembra? se me lembro. Não, se não lembrar, não tem problema. Foi contra a Polônia. Ai, olha! País 7. País 7, os donos da casa. Com a torcida contra ainda. É. E aí, como foi esse trabalho? Foi muito bom, eu treinei muito minha apresentação, eu fiquei feliz de poder mostrar o meu trabalho, né? Porque, como eu mesmo disse, a preparação é muito dura, né? E chegar lá e não mostrar o que você fez é um pouco frustrante, né? E qual era o trabalho? Foi o trabalho de cornetas. Eu tinha que analisar a amplificação das cornetas, que inclusive eu imprimi em 3D aqui mesmo no Objetivo, né? Ficou um trabalho muito bom. Eu quero saber o que é isso. Como é que vai dar para explicar o que é a amplificação das cornetas? Claro. Quando você fala através de uma corneta, o som da sua voz vai aumentar ligeiramente, justamente porque a corneta foca o som. Corneta, aquela que... Aquela mesma. Corneta, aquele alto-falante, é isso? É um alto-falante, né? Só que sem a parte elétrica. Tá. Só com a estrutura dele. Tá. Aí você fala na ponta. Tá bom. Né? Aí... Eu tinha que analisar o que influencia no som. Se é o formato, se é o tamanho, se é o da material. abertura da corneta. Sim. Tamanho de basicamente tudo, né? É um problema muito aberto. Você tem que explorar o máximo que você pode. Mas é interessante essa tua pergunta, assim, porque traz mais próximo da gente a física, né, professor Ronaldo? É verdade. O tamanho da corneta, da abertura da corneta, os problemas, influencia? Na verdade é isso. Os problemas, na verdade, você tem um tópico da física, que é a parte de tubos sonoros, e você tem que aplicar aquilo que você aprendeu a respeito de tubos sonoros num trabalho específico, né? Então você desenvolve um projeto, monta cornetas, faz desenhos em 3D, testa aquilo, capta o som, faz análise do som captado, vê quando você consegue intensidades máximas e mínimas. É esse o trabalho do IYPT. Apresenta o seu trabalho,
A outra equipe vai tentar encontrar defeitos no seu trabalho. E aí que tem um momento mais interessante, que é quando começam os physics fight, onde o oponente e o relator ficam frente a frente, um atacando o trabalho, o outro defendendo, e uma terceira equipe que vai fazer a avaliação dos dois papéis. Então, realmente, é um torneio muito interessante. Ao final, os jurados, vendo a apresentação de todos, os jurados são professores, doutores das várias universidades do mundo todo, né? E vão dar notas para o desempenho de cada um deles. Chega a ser emocionante quando chega no final e um jurado levanta uma nota 9, uma nota 8, uma nota que é considerada uma nota altíssima. Os alunos, ao final, se abraçam, festejam, porque todo o trabalho desenvolvido praticamente ao longo de um ano, não é, Enzo? Na verdade, o resultado você vê ali naquele momento que o jurado levanta a sua nota. É muito diferente o torneio, é emocionante, chamado Copa do Mundo da Física. Mas no caso, esse trabalho que a gente está comentando aqui sobre a corneta foi um dos fights? Foi, sim. E aí teve uma nota 9, teve alguém que ficou... Qual assim, principal dúvida da Polônia? Eles te atacaram em quê? Eles, sinceridade, como minha teoria estava muito robusta, né, eles começaram a atacar mais a minha metodologia experimental. Ai, meu Que Deus. estava boa também, mas eu deixei alguns certos defeitos para justamente eles verem, atacarem e eu ter a resposta na hora, né? Observe que é tudo Que estratégia. estratégia! Exatamente. Que muito maravilhoso! Você já colocou o defeito para justamente eles atacarem. Você tinha certeza que eles iam falar, ó, aqui tá com defeito. Você já tinha a resposta certa. Professor Ronaldo. Professor Ronaldo. Parabéns. Agora, uma curiosidade que tem que ser o professor que tem que explicar. Como é que explica para o aluno a estratégia? Como é que ensina a estratégia para o aluno? Na verdade, antes do torneio, até mesmo no torneio nacional, nós passamos meses até treinando aqui no colégio o que a gente chama de fights simulados. Então, nós pegamos as nossas próprias equipes, os nossos monitores de física e ficamos treinando a apresentação. Então, eles fazem a apresentação e a gente vai apontando. Olha, aqui você pode deixar eventualmente alguma coisa, isso você tira, esconde. Essa Olha, resposta, que se legal. perguntarem, você já sabe até qual slide da apresentação em que ele está, para que você mostre segurança. Porque tem que tudo. ser rápido, Tem né? que ser muito rápido. Essa parte dura 12 minutos, é isso, né? Sim. E então, nesses 12 minutos, o pessoal está lá. Então, ele fala assim, por exemplo, o oponente faz, mas você não colocou a respeito dessa fórmula. Daí ele fala assim, slide 22. Daí aparece Era lá isso que eu tudo. queria que você perguntasse. Exatamente. Então, esse tipo de coisa acontece no torneio, é praxe, todas as equipes se utilizam desse artifício para mostrar segurança e conhecimento do trabalho produzido. Em particular, o trabalho do Enzo realmente, em termos teóricos, estava absolutamente perfeito, né? Então não tinham praticamente o que falar. Um trabalho maravilhoso e contribuiu para essa medalha de prata fantástica do Brasil. Ô, Enzo, uma curiosidade, por exemplo, o aluno, né? Vamos supor uma outra pessoa que esteja nos assistindo, uma criança e tal. Como é que ele desperta esse dom para a física e para ser um aluno olímpico? Como é que a gente cria, como é que a gente observa, como é que nasce um aluno olímpico? Bom, baseado na minha experiência, né, como eu entrei para essas Olimpíadas, eu diria que é indo e experimentando, né? Porque a satisfação da primeira medalha, eu diria que é viciante. Ganhar é bom, né? Você vai buscar atrás de mais e cada vez mais até chegar, talvez, numa Olimpíada Internacional, né? Que é o ápice das Olimpíadas. E como que foi sua trajetória? Bom, sinceridade, eu entrei no objetivo e eu não tinha conhecimento das Olimpíadas Científicas, mas o objetivo me ofereceu essa oportunidade e eu fui, né? Eu gostaria de experimentar um negócio novo Acho até. que no 9º ano ainda, né? Foi no 8º ano. 8º ano, isso mesmo. E eu fui na aula, né? Eu decidi experimentar para ver como era, né? Até porque eu não fazia muita coisa na época e a escola não ocupava todo o meu tempo, né? Eu fui para essas aulas, eu fiz as aulas, aí quando chegou na prova da Olimpíada mesmo, eu tive um bom desempenho. Eu peguei uma medalha de prata no 8º ano. E isso me deixou muito feliz, Despertou, né? Despertou toda essa minha vontade demais, né? Mas até aí, o professor, escolher a IYPT, né, que são várias modalidades, categorias, que eu considero, não sei, perdão, eu não sei se é o mais difícil para mim, como espectadora das Olimpíadas, eu acho o mais desafiante.
É diferente, né? Certamente é diferente, porque você pode, primeiro, visualizar o trabalho, uma apresentação, diferentemente de um outro tipo de Olimpíada, onde você faz a prova, né, escrita, é uma coisa absolutamente diferente. Então, é um torneio bastante diferente. Agora, por exemplo, no caso do Enzo, que começou lá no 8º ano nas Olimpíadas Científicas, então ele despertou o gosto pela física. Agora, particularmente o Enzo, ele também tem uma habilidade para montar protótipos, fazer pequenos projetos. Então, aliado ao conhecimento da física, tinha uma habilidade natural dele. Se eu estou bem certo, você faz um pouquinho de trabalho de marcenaria, é isso, né? Eu faço, sim. Então, Olha que lindo. Isso tudo, junto, aí você fala, bom, então eu acho que essas minhas habilidades são muito boas para eu ir para um laboratório, Claro. montar projetos, né? E testar esses projetos que eu vou montar. Então, a própria pessoa tem habilidades naturais que vão florescendo, né? Vão se formando e vão se intensificando e ele acaba, indo mais para um lado, para o outro e tendo esse desempenho todo devido a todas essas habilidades naturais que o Enzo já tinha naturalmente. E a gente só, como professor orientador, na verdade, provoca um papel de despertar esse tipo de trabalho, né? No caso do Enzo, tudo bem, essa habilidade, mas nos outros alunos, naturalmente, esse trabalho que vocês fazem é um trabalho de despertar multi-habilidades, né? Exatamente. Vocês ficam observando como funciona? Na verdade, existe uma equipe grande de professores, né? E os alunos começam bastante cedo no objetivo nas várias Olimpíadas, né? Então, tem aluno que começa na parte de robótica, na parte de informática, física, matemática, e naturalmente os professores vão conhecendo os alunos que têm habilidade para mais... esse aqui tem um raciocínio bastante rápido, um raciocínio lógico, mas não gosta dessa parte experimental. Então é um aluno que vai ser encaminhado, o professor vai conversar com ele e vai falar, olha, você pode fazer a parte de informática, você pode fazer a parte de matemática, que você tem todas as habilidades. Outro aluno que já gosta também da parte experimental, conhecimento da natureza, etc., vai para a área de ciências naturais, que é para a parte de física, parte de química, parte de laboratório. E o bom é que esse trabalho a gente já faz desde cedo com o nosso POIT, né? O Programa de Objetivo de Incentivo ao Talento. Então, os alunos naturalmente vão sendo encaminhados para as áreas em que eles têm mais habilidades. E é isso que é interessante, né? Porque você vai. O papel do professor, a gente discute sempre o papel do professor nos dias atuais, né, professor Ronaldo? Porque numa dessas, o aluno está ali e o professor vai começar a olhar, fazer essa curadoria, né? Para os pais, vamos dizer assim, né, professor Ronaldo? Verdade. Exatamente, eu acho que é um papel muito importante que o professor tem, é perceber esses talentos, perceber essas habilidades e, eventualmente, encaminhar. E o bom que nós temos, né, aqui no Objetivo é que nós temos múltiplas possibilidades, né? Nem sempre a gente tem tantas possibilidades assim, de um aluno que gosta de computador ir para informática, para robótica, IYPT, física, química, matemática, biologia, enfim. Então, nós temos essa possibilidade. Então, o aluno que faz o Objetivo, ele é identificado com esse talento e encaminhado para que a gente não pode desperdiçar um talento, né? Claro. E, obviamente, eu sempre dou um exemplo, né? Que no passado a gente tinha a parte esportiva, né? Os alunos que jogam basquete, futebol, participavam da equipe do colégio. E eu diria que antes de 2000, onde as Olimpíadas Científicas ainda não eram muito difundidas, os alunos que tinham habilidades para a área de ciências exatas, para física, química, praticamente passavam todo o ensino sem que, eu não jogo futebol, não jogo basquete, passou todo o ensino fundamental e médio, foi para a faculdade, mas nunca foi colocado em teste aquilo. Agora não, com as Olimpíadas Científicas, esses alunos têm os seus pares, os seus afins e múltiplos desafios. Enzo, o que você pensa para o futuro em relação ao que a física está te proporcionando? Sim. Eu vou responder essa pergunta complementando a resposta do Ronaldo, né? Okay. Sobre o que me levou a YPT. Eu diria também que foi essa parte experimental, que eu particularmente gosto muito, porque a YPT, de fato, assim, se você olhar uma Olimpíada de Engenharia, você trabalha com a teoria e aplica ela na prática. Isso que eu gosto, né? Eu gosto de ver as coisas na prática e funcionando. E eu acho que a física vai me ajudar muito na minha futura carreira, na minha futura profissão, que eu pretendo seguir a área de engenharia civil.
justamente para trabalhar com o prático, né? Não só o teórico, que é o que eu realmente gosto. Ah, Muito que bem. lindo, que lindo. Vamos ver aí, muita coisa É. ainda a ser construída. Se Deus quiser, estaremos Assim. acompanhando aí o seu sucesso. E só para encerrar, né, o professor, como é que o Brasil é visto depois dessa conquista? Olha, na verdade, nós temos já há alguns anos tendo um desempenho muito bom nessa Olimpíada Internacional, na Copa do Mundo de Física. O Brasil começou lá em 2003, eu lembro que na primeira Olimpíada que eu fui, né? Ainda meio desacreditado, pô, o Brasil, né? Tá vindo aqui numa Olimpíada científica. E a gente sai lá da Polônia sendo, digamos assim, numa posição fantástica, uma medalha de prata, que nos coloca como uma potência em termos de IYPT, em termos de Copa do Mundo de Física. Isso é muito bom para o Brasil e para a nossa escola. Muito bem. Eu quero agradecer, então, aqui ao Enzo Serrano Barbosa e quero agradecer também aqui o Luan de Souza Santos, que são os 2 alunos da 3ª série do ensino médio do Colégio Objetivo Integrado que conquistaram a Olimpíada a medalha de prata. Obrigada, meninos. Professor Ronaldo, o senhor continua com a gente? Vamos continuar falando aí de Olimpíadas. É isso Isso. aí. Muito obrigada. Muito obrigada, E viu? eu que agradeço. Destacando-se em Olimpíadas Científicas Internacionais, os alunos do Colégio Objetivo Integrado vêm ano a ano obtendo lugar de distinção no mundo acadêmico. As mais recentes conquistas foram as medalhas de prata e de bronze na Olimpíada Internacional de Física, a IFO. Realizada de 7 a 15 de julho de 2019 em Tel Aviv, Israel, a IFO é uma das competições mais tradicionais e desafiadoras de física. Só para vocês terem uma ideia, a edição deste ano reuniu 360 alunos de 76 países. Uau! Olha só. E para falar desse assunto, nós vamos conversar com os alunos Guilhermo Cutrim Costa. Obrigado. Tudo bem? Gabriel Teles Missailides. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. E o professor Ronaldo Folk, que está aqui com a gente, falando de mais essa Olimpíada, né, professor Ronaldo? A importância dessa modalidade. Bom, na abertura vocês já falaram uma coisa importante, praticamente quase 80 países, né? Um feito absolutamente fantástico que esses 2 meninos fizeram para o Brasil. O Brasil foi com uma equipe de 5 estudantes, tá? E 2 dos estudantes, alunos nossos aqui do Objetivo. Tiveram uma trajetória dificílima para conquistar uma vaga nessa equipe, que foi defender o Brasil. Então eles tiveram que estudar muito, foram ouro na Olimpíada Nacional, na Olimpíada Brasileira de Física, tiveram provas dificílimas ao longo do caminho, tiveram uma parte final, onde eles tiveram provas experimentais e teóricas de altíssimo nível e conquistaram a vaga para participar, para ir para Israel defender o Brasil. E participando com 80 países, os melhores alunos em física do mundo, os 2 voltam ali, depois a câmera pode mostrar aquelas 2 medalhas bonitas ali no peito, que dá um orgulho enorme para nós. Aê! Olha que imagem bonita, olha para ler. Ale, dá tchau para eles aí. Aí. Eles já sabem que você é o Ale. Que legal. O Guilhermo Cutrim, aluno da 3ª série do ensino médio, conquistou a medalha de prata. As notas da prova teórica e geral foram as mais altas da delegação. Você esperava esse resultado, o Guilhermo? Não esperava, mas eu tinha me preparado muito. Ok. Eu tinha me preparado muito tempo para essas provas e tive uma excelente capacitação no Objetivo aqui. Então, eu estava com uma expectativa que eu ia conseguir performar bem na prova teórica. É que esse ano, a prova teórica daí foi a mais difícil de toda a história, teve a menor nota média, menor nota de corte para as medalhas. Então, eu saí da prova com uma sensação que talvez eu não tinha ido tão bem, mas eu não tinha percebido na época que a prova tinha sido a mais difícil. Então eu saí da prova achando que não tinha ido tão bem, talvez não ia nem conseguir nem pegar a medalha. Então foi uma surpresa muito positiva, mas só aconteceu porque eu estava bem preparado com as aulas do Objetivo. O Gabriel Teles conquistou o bronze e obteve a maior nota da prova experimental brasileira. Parabéns, Gabriel. Afinal, Obrigado. Foi sua primeira conquista internacional, né? O sabor da conquista é maravilhoso, não?
É muito Gabriel? bom depois de todo esse tempo de estudo que a gente ficou, sabe, 1 ano e meio, 2 anos estudando, passando pela fase nacional, pelos processos seletivos pra gente conseguir ir pra Olimpíada Internacional, ainda assim conseguir uma medalha, é uma sensação muito boa de ver todo esse esforço recompensado. Ô, Gabriel, qual que é a diferença de você competir numa Olimpíada importante no Brasil e uma Olimpíada Internacional? Como é que é a preparação? Tem diferença? Normalmente as Olimpíadas Internacionais são muito mais difíceis, então precisa de uma preparação muito boa. E também tem o fato de não só na prova, mas na Olimpíada, quando a gente está na internacional, a gente conversa com o pessoal do mundo inteiro. A gente troca experiências, troca conhecimentos, jeitos de estudar, que aqui no Brasil são meio que os mesmos, né? A gente se prepara do mesmo jeito, mas conversar com outras culturas também é muito interessante. Guilhermo, qual a apresentação que mais te impressionou? Quer dizer, porque vocês compartilharam experiências com vários países, quase 80 países. Você teve chance de compartilhar essa experiência, de conversar com outras pessoas, outros jovens, saber como é que eles se preparam também? Teve isso? Teve essa troca? Teve, sim. Conversamos bastante, até porque esse outro país lusófono, conversei bastante com a delegação portuguesa, com o Marco Ribeiro, e ele falou que em Portugal, como funcionam as Olimpíadas, que lá as Olimpíadas Científicas não têm o apoio das escolas, eles têm que se preparar meio sozinhos, tem um pouquinho de apoio do governo, mas lá não tem a cultura olímpica que existe no Brasil e que existe no objetivo da escola apoiar os alunos a participarem das Olimpíadas Científicas. Ele falou, nossa, eu gosto da cena olímpica no Brasil, eu conheço brasileiros de outras Olimpíadas Científicas que ele já tinha participado. E ele falou pra mim, eu gosto de ver que as escolas competem pra ver quem é melhor nas Olimpíadas Científicas. Eu queria que tivesse isso em Portugal. Isso foi um depoimento dele que me marcou bastante. Nossa, professor, isso é uma coisa inédita, então? Isso Será é que nós estamos nesse inidetismo? Na verdade, isso é importante mesmo, porque você busca a excelência, né? Então, quando a gente atinge esse nível, uma Olimpíada Internacional como a IFO, né? Que é uma Olimpíada que começou lá atrás, 1967, na Rússia, e depois se espalhou pelo mundo todo, e uma Olimpíada onde nós temos 80 países, você não pode ir lá para brincar, para passear. Você tem que preparar os alunos no mais altíssimo nível, e é o que a gente busca aqui dentro do objetivo, né? Com aulas específicas, tanto aulas de laboratório como aulas teóricas. Uma curiosidade, o Teles é ainda aluno do 2º colegial, né? E ele já conseguiu essa façanha. O Guilherme é do 3º. O Teles conseguiu isso 1 ano antes do que normalmente, né? Os alunos que vão normalmente para a Olimpíada Internacional de Física são os terceiranistas, né? Uau! O Teles Parabéns. conseguiu isso com 1 ano de vantagem, o que é absolutamente Inédito. fantástico, né? E se não temos um ou outro caso em que isso já tenha acontecido, mas é absolutamente fantástico que isso aconteça. E como eu estava dizendo, quando você vai para disputar com países que têm altíssimo desenvolvimento em educação, os países asiáticos, Coreia, Japão, você vai disputar com países tradicionais, Estados Unidos, China, Rússia, Índia. Ou seja, você tem que se preparar em altíssimo nível, né? Então, o que a gente busca com o nosso trabalho aqui nas Olimpíadas de Física é esta excelência que esses meninos foram mostrar lá fora. Você vê, né, ô Malu, independente de ter toda essa organização nesses países importantes que você está falando, pelo jeito nós temos o nosso diferencial é justamente o incentivo da escola, né? Não? Bom, particularmente no caso de Portugal, isso acontece mesmo, né? E aqui a gente tem esse incentivo, tem essa competição aqui em nível nacional, né? As escolas competem entre si para ver quem consegue os melhores postos, né? As primeiras posições. E nesse aspecto a gente está muito feliz. A gente está muito feliz com isso. Bom, primeiro porque fomos desde 1967, o Brasil nunca havia ganho uma medalha de ouro nessa Olimpíada. E nós fomos a escola pioneira, né? A ganhar o primeiro ouro para o Brasil numa Olimpíada Internacional de Física. Nossa, professor, isso não é pouca coisa não, né, professor? Não é pouca coisa, porque há muito tempo que o Brasil buscava, né, uma medalha como essa, e desenvolvemos o nosso trabalho com os nossos professores, com a nossa equipe, o nosso material, o nosso laboratório, e conseguimos isso.
Isso dá uma alegria muito grande e a certeza é que a gente está desenvolvendo um excelente trabalho para esses meninos. O Guilherme usou duas expressões que me chamaram muita atenção. Ele disse a cultura olímpica e a cena olímpica, né? Quer dizer, você já começa a dar uma nova configuração para essa matéria, né? Esses alunos olímpicos começam a ser vistos de outra forma, né, professor? Porque essa questão do aluno olímpico, ela não é tão antiga, é uma questão recente, né? Olha, a gente, apesar de no passado tivemos algumas iniciativas, a Olimpíada de Matemática é um pouquinho mais antiga, mas as demais Olimpíadas a gente pode citar que elas são recentes. Olimpíadas como linguística, robótica, são coisas mais recentes. E a gente tem trabalhos aqui internos que vão para todas essas áreas, né? E em todas essas áreas são trabalhos de excelência. Então, e esses meninos podem desfrutar de tudo isso. Isso é muito importante. E, aproveitando que a gente está falando desse trabalho de excelência, né, esses alunos buscam isso, porque eles sabem, né, que esses alunos são muito espertos e muito inteligentes, e eles sabem que uma medalha olímpica que eles estão carregando agora no peito pode abrir as portas para as melhores universidades do mundo. Isso é importante, né, professor Ronaldo? Vamos ressaltar isso, porque realmente, para quem está nos assistindo aí, pelo Brasil inteiro, que pode ter essa informação, né, professor? Um aluno olímpico, ele abre vaga para a universidade de todo mundo, é isso? Exatamente. Olha, essas medalhas que eles estão carregando no peito, na hora que eles forem... Mostra a medalha de novo. Por favor, por favor. Mostra. Na hora que muito Alexandre, bacana. pega aí, E são, Alexandre. aliás, eu que tenho participado de muitas Olimpíadas, essas medalhas muito bonitas, né? Tem um gráfico muito lindo. Fala um A pouquinho parte da de medalha. trás também. Hã? A parte de trás, ela representa a recente expedição israelita para a Lua, em que eles mandaram uma nave não tripulada. Acredito que foi o primeiro projeto privado que conseguiu chegar na Lua. Foi a sonda Dá pra Bereshit. A sonda Bereshit, Foi tá no escrito começo aqui em do hebraico. ano. Tem o diagrama das várias órbitas que ela passou Mostra e a pra superfície câmera da lá. Lua Aí. aqui e o nome da missão em hebraico. Ai, que linda. Então, esse detalhe, a gente teve até palestras com uma das engenheiras que liderou esse projeto em Israel para conseguir mandar essa espaçonave à Lua. E foi muito interessante que eles resolveram homenagear isso na medalha. Olha, Nossa, que vamos mostrar ali bacana. também, Gabriela. Eu também Vamos tem ver. vamos ver se Vamos ver se dá consegue pra- pegar direitinho. Abaixa um pouquinho. Aí. Então, aí é a representação da Lua, é isso? Sim, aqui a gente tem a Terra, aqui onde está meu outro dedo é a Lua, e esses círculos foram as várias órbitas, o caminho que a nave demorou para chegar até a Lua, para economizar combustível, ela dá várias voltas. Ela dá várias voltas aqui na Aqui Terra. no microfone, aqui você precisa falar aqui. Tudo bem, Isso. desculpa. Ela dá várias voltas aqui na Terra, depois ela vai até a Lua, freia, dá várias voltas na Lua até conseguir frear e conseguir chegar na Lua. Essa zona em específico, deu alguma falha na hora de pousar na Lua. Ela pousou muito rápido e não conseguiu realizar tudo que ela queria realizar. Mas ainda assim foi um sucesso, porque ela conseguiu chegar na Lua e pousar lá. Foi a primeira por que que empreitada ela de Israel. tá representada na medalha, ou Guilherme? Porque lá em Israel, o pessoal contou que foi um grande feito, todas as crianças estavam assistindo, assim, o lançamento da sonda, a viagem, o lançamento do foguete para lá. Foi uma coisa que na cultura deles recentemente impactou bastante. Toda hora saía reportagem no jornal, eles contavam do processo de fabricação da sonda, e quando chegou quando receberam a notícia de que a sonda teve um impacto na Lua muito forte, foi uma tristeza nacional, eles contaram. Então foi uma coisa que impactou muito eles, que eles são muito orgulhosos de terem conseguido mandar uma sonda para a Lua. Outros países que mandaram foi os Estados Unidos, a Rússia e recentemente a China. Então eles foram a quarta nação que conseguiu mandar uma sonda para a Lua, e para eles foi algo muito importante, eles quiseram representar isso na Olimpíada de Física. O Guilherme, Israel é um país muito tecnológico, não é? Com certeza. Cheio de startups, o Exato. desenvolvimento deles Um dos slogans até de Israel chamam de Startup Nation, devido à grande quantidade de empresas de tecnologia que se formaram lá, e muitas também que estão adotando agora, que estão adotando Israel e criando grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, tem escritórios em Tel Aviv, em Haifa, nos grandes centros de Israel. Uma empresa, uma startup israelita que acho que muitos aqui devem conhecer é o Waze. O Waze é uma empresa israelita. o Waze. Exato. Então, surgiu lá. Uau, meu querido Waze. Meu Exato. Salvador Waze de Israel. Salvador, é verdade. Salvador Waze. Vem de Israel
E recentemente a tecnologia dele era tão boa que superou a qualidade do Google Maps e a Google comprou o Waze para conseguir utilizar a tecnologia do Waze para desenvolver melhor o Google Maps. Uau! Quer dizer, foi maravilhoso essa troca que vocês tiveram lá, então, né? Com certeza. A gente teve a oportunidade de ir no Instituto Weizmann de Ciências, que é a mais renomada instituição de pesquisa de ciências em Israel. E a gente viu a gente teve várias palestras com doutorandos dessa instituição. A gente aprendeu muito e a gente viu a qualidade do ensino e a qualidade da física, também do ensino de engenharia, o foco que eles têm nessas áreas. Então, Israel é um dos países com o maior número de engenheiros em relação à população. Então, a gente viu que é um país que aprecia muito a tecnologia e era muito visível isso no esforço que eles tiveram para organizar a Olimpíada. Imagina, você ganhou prata lá, no país da startup, no país da tecnologia. Dos grandes cérebros, né, professor Ronaldo? Exatamente. Eu estava dizendo, né, que o feito desses meninos é fantástico por causa disso e todo o trabalho que eles desenvolveram ao longo desses anos, né, vem sendo recompensado agora. Primeiro por uma experiência fantástica que eles tiveram, né, poder participar de uma Olimpíada Internacional, estar com gente do mundo todo, conhecer culturas e conversar. E ter essa noção que eles estão passando para a gente agora. E o que desperta nele? Porque, por exemplo, depois de uma palestra como essa, depois de, por exemplo, à medida que eles iam falando aqui, eu fui entrando imagina eles lá em Tel Aviv, deve ter sido uma experiência enriquecedora mesmo, né? E exatamente. E agora, certamente, eles devem, aproveitando toda essa experiência que eles tiveram, pensar no futuro, né? O que eu vou fazer agora, o que eu vou querer. E é o que eu estava fazendo, finalizando, né? Essas medalhas é que vão levá-los para as melhores universidades, né? Então, o Guilherme deve estar preparando seus applications, o Teles também, já conversamos sobre isso, né? E quer dizer que as famílias, né? Que, na verdade, também é uma participação muito grande dos pais, que tem que incentivar os filhos, entender. Às vezes eles ficam em trabalhos de imersão, chegam aqui na escola muito cedo, vão embora tarde, então ficam estudando muito, então toda a família participa do processo. Porém, quando chega nesse momento em que eles têm essa medalha e podem, por exemplo, estudar no MIT, Harvard, Cambridge, às vezes até serem convidados, né, terem bolsas integrais para estudar numa dessas universidades, vê que vale todo o sacrifício, né, que as famílias fizeram, que eles próprios fizeram para chegar até aqui. O Gabriel, conta você a sua experiência, quer dizer, o que você sentiu, primeiro sendo a sua primeira participação internacional, mas no sentido de aprendizado mesmo, esquecendo um pouco a física. Esquecendo um pouco a física, eu gostei muito lá em Israel. A gente chegou, um país muito bonito, a gente fez as provas em Tel Aviv, mas a gente passou pelo país inteiro, a gente viu o Mar Morto, a gente foi nas cidades históricas. Ai, que lindo! A gente fez rafting no Rio Jordão. Uau! Que Não, legal! Peraí, no Rio Jordão é para só mergulhar, ser batizado, você fez rafting? A gente foi fazer rafting lá. É mesmo? Foi visitar Jerusalém, Acre. Vamos visitar o país inteiro, uma coisa que agregou muito, assim, culturalmente, ver toda a cultura diferente. Também conversar com o pessoal dos outros países que estavam lá, conversar com os chineses, com os russos. Sempre uma experiência muito legal ver todas essas culturas diferentes. Mas esse passeio era com todo mundo? Ou... Os passeios eram todo mundo. A organização da IFO fez. Todo mundo ia nos passeios. A gente tinha os dias de prova, nos outros dias a gente ia passear pelo país. Eles queriam demonstrar tudo que eles tinham lá. Foi uma viagem sensacional. E quem que entrou no Mar Morto? Todo mundo? Todo mundo. Boia mesmo? Boia. É A verdade? gente tem foto da delegação brasileira inteira flutuando, lendo Todo o mundo jornal da boiando? Olimpíada. Aí no jornalzinho, assim. Não afunda de jeito nenhum? A gente tentava afundar e não conseguia. Não, e eu fico imaginando também que isso não deve ser... deve ter um propósito para isso, né, professor? Porque à medida que eles participam de um intenso estudo, aí, de repente, você vai conhecer outros lugares também. Conhecer a cultura, né? A cultura, e areja a cabeça, né? E aí o aprendizado deve sedimentar muito mais, não, Guilherme? Com certeza. Isso teve em dois aspectos, eu acho. Primeiro, a gente conseguir relaxar um pouco nas provas, ter uma oportunidade de ter um tempinho livre, falar com as pessoas do nosso ônibus, então conhecer outros países nesse aspecto, mas também teve um aspecto de o governo israelita patrocinou a Olimpíada, foi instrumental na organização da IFO em Israel, e parecia que ele incentivava muito as pessoas e queria muito que a gente tentasse estudar lá. Então eles
eles passaram, ao meu ver, uma imagem muito positiva do país, que realmente me impressionou. E eu acho que isso surtiu o efeito desejado de incentivar pessoas que têm esse background na física e que querem aprender mais a estudarem lá. Olha, o que eles querem é ganhar vocês, Captar né? talentos, né? É, gente, olha, vem pra cá que é legal. Aliás, os Estados Unidos fez isso, né? Os cérebros pensantes ele levava para lá, né? Exatamente. O Brasil não pode desperdiçar o talento desses meninos. Não. É por isso que... É que nem jogador de futebol, não pode ir embora, não. Não pode ir embora, não. Exatamente. Queremos que eles até, eventualmente, estudem fora. Isso é até importante para a formação deles. Mas depois voltem, né? Montem as suas empresas aqui no Brasil e façam o nosso país progredir, né? A ciência, a educação é o caminho. Não existe, acredito que outra possibilidade para um país que não seja a educação. Isso é tudo, né? E eles mostram, né? Israel está mostrando, ao organizar essa Olimpíada, né? Que o caminho é naturalmente esse, para um país se tornar um país tecnológico, um país de primeiríssimo mundo. Só para encerrar, meninos, a gente já está quase no final. Agora, pensando no quê? No futuro, o que vocês estão pensando? Bem, eu tô pensando agora... Qual é o próximo passo? Meu próximo passo agora é realmente me dedicar pro application, para tentar ir para uma universidade internacional e conseguir continuar me desenvolvendo nas áreas técnicas e também mais numa área de humanas, no aspecto de soft skills, talvez ver como eu posso... Traduz. habilidades mais sociais, de apresentação, de oratória, e tentar ver como é que eu posso aplicar as habilidades que eu aprendi nas Olimpíadas de Física e nas Olimpíadas, ver como eu posso aplicar elas tanto na academia quanto no mercado de trabalho. E justamente isso até está conectado com a Olimpíada de Economia, mas isso fica para depois. Isso. E você? Eu tô no segundo ano ainda, então ainda tenho mais um ano para poder participar da IFO. Eu tô estudando já pro ano que vem, ver se eu consigo pegar outra medalha lá, talvez uma outra cor de medalha, talvez uma prata, um ouro. E isso dá bastante, por enquanto pensando nisso agora. Muito bem, E, meninos. e você também, professor, só para encerrar? Não, eu só gostaria de dar parabéns para os dois, porque eu sei de quanto eles... Eu sei de quanto eles estudaram, quanto eles tiveram que se esforçar para chegar até aqui. Acompanhei toda a trajetória deles e queria terminar o programa dizendo parabéns. Vocês deram um orgulho enorme para o Brasil e para o objetivo. Vocês colocaram a gente no topo mais alto. Muito obrigado. Obrigada. Que legal. Obrigada, Quero viu, agradecer gente? ao Guilherme Coutrin Costa e ao Gabriel Teles Missailides. Muito obrigada. E professor Ronaldo, sempre gentil com a gente aqui. É só chamar que o senhor vem para uma entrevista. Com Obrigada. certeza. Para falar de educação e Olimpíadas, estamos aí. Obrigada, Viu? professor. Até a próxima, tá? O Brasil é o melhor do mundo na Olimpíada Internacional de Economia, IEO, International Economics Olympiad. O feito se deve a 2 alunos da terceira série do ensino médio do Colégio Objetivo Integrado, que junto com outros 3 estudantes compuseram a delegação brasileira no Mundial. Guilherme Coutrin Costa conquistou medalha de ouro e a melhor prova teórica, enquanto Rafael Akira Okamura Ferro conquistou o bronze. Pelo excelente desempenho, o grupo conquistou também o troféu de melhor equipe do mundo. Voltada para estudantes do ensino médio, esta é a 2ª edição da IEO. Realizada de 24 a 31 de julho de 2019 em São Petersburgo, na Rússia, reuniu 24 países, entre eles Áustria, Índia, Irlanda, Espanha, China, Estados Unidos, Suíça e Coreia do Sul. O resultado final da IEO classificou em primeiro lugar geral o Brasil. Em segundo e terceiro lugares, 2 times da China. E pelo excelente desempenho na Olimpíada Internacional de Economia, cada integrante da delegação brasileira ganhou uma bolsa de estudos na HSE University, localizada na Rússia. A HSE, falando em português, é uma das mais conceituadas universidades de economia do mundo. Muito bem. Parabéns aos alunos pela conquista inédita, Guilherme Coutrin Costa. Obrigado. Parabéns, medalha de ouro. Mostra a medalha para nossa câmera. Olha lá. Olha só, Aí. medalha de ouro. Parabéns, Parabéns. Guilherme. E Rafael Akira Okamura Ferro, que foi medalha de bronze. Obrigado. Rafael, parabéns para você também, viu, Rafael? Mostra sua medalha lá para ele, por favor. Vamos lá.
Aê. Medalha de bronze. Ela é aberta, a medalha? É vazado. Ah, eu tô vendo que tá vazando o azul do uniforme. Ela é aberta. Demorado. Bem feito. Bom, Parabéns. o Guilhermo e o Rafael são estreantes na Olimpíada e já conquistaram medalhas. Como foi a preparação para vocês, começando com o Rafael? A preparação, a gente começou a etapa nacional dividida em 3 fases. Primeira online, a segunda escrita e a terceira presencial na FGV, no qual foi um estudo de caso. Depois que a gente concluiu a terceira fase, foi selecionado os 5 que iriam para a internacional, a gente começou no intensivo de economia, no qual os nossos team leaders e outros mentores, como o team leaders entre o Rafael Zimmermann e Gabriel Zimmermann, e Henrique e o Rafael Carlini, foram alguns dos nossos mentores. Eles deram uma série de exercícios para a gente ir completando, para ir estudando para a etapa internacional. Olha, que maravilha. E para você, Guilherme, como é que foi os dias de prova? Então, eu também participei da Olimpíada Brasileira de Economia e também participei dessa capacitação que aconteceu antes da Internacional, com, na verdade, um dos responsáveis por criar a capacitação, Henrique Lazevicius, é ex-aluno do Colégio Objetivo e foi medalhista na IO ano passado, então já temos uma tradição nessa Olimpíada. Mas eu tive um certo entrave, porque logo 2 semanas antes de acontecer a Olimpíada Internacional de Economia em São Petersburgo, eu estava na Internacional de Física em Israel. Então, meu tempo para estudar foi um pouquinho comprimido devido a isso, mas no final eu consegui correr atrás, pegar parte da preparação numa preparação presencial que ocorreu na FGV, em que todos os membros da delegação brasileira se encontraram e conseguiram estudar para as três partes da Olimpíada Internacional, que são uma prova teórica de economia, a apresentação de um estudo de caso, de negócios, e uma prova de finanças. A gente teve uma capacitação todos juntos, e nós conseguimos zarpar para São Petersburgo bem capacitados. Quer dizer, você estava em Jerusalém, aí vocês tiveram que... Já chegou com... No caso você não, você já foi direto para a Rússia, é isso? Você saiu de Israel, já chegou com o torneio já começando, é isso? Isso. A Olimpíada Brasileira de Economia foi 2 semanas antes de eu viajar para Israel. Ah, então primeiro foi para a Rússia. Tá. Primeiro eu fui para Israel. Tá. Eu acabei a Olimpíada Brasileira de Economia. No dia da Olimpíada já saíram os classificados. E eu descobri que iria para a Rússia. Mas aí eu tive que voltar para estudar para Física, que viajei para Israel. Viajei para Israel, dormi um dia e já começou, voltei para São Paulo, dormi um dia aqui e já começou a capacitação intensiva na FGV. Nossa. E aí foram 4 dias de capacitação, né? E depois fomos direto para São Petersburgo. E como foi? Quero saber a chegada em São Petersburgo, que para mim, espero um dia conhecer. Parece que é uma das cidades mais lindas do mundo. Qual foi a tua sensação quando você chegou em São Petersburgo? Sensação muito boa, cidade fantástica. Interessante também foi o nosso trajeto para lá, porque a gente no total levou 2 dias e meio para chegar lá. A gente fez uma escala em Dubai, no meio do caminho, passou 10 horas, passeou bastante pela cidade, muito quente. Ah, passeou por Dubai? Passou por Dubai e depois a gente foi pra Moscou, não foi nem pra São Petersburgo direto. Moscou a gente conseguiu passear mais um pouco e foi pra Petersburgo num trem soviético, uma experiência também muito única. Que legal. Dormir no trem. Chegou, acho que depois de 8 horas de Moscou, a gente chegou em São Petersburgo. E cidade também muito linda, maravilhosa. Vocês dormiram no trem? A gente Dormimos dormiu no no trem. trem. A sensação que tem, eu não sei. A Rússia sempre foi tão misteriosa para mim, né? Aquela coisa dos livros, né? Que a gente vê. Tá tudo bem preservado? Como tá? Sim, uma das coisas que eu percebi muito na Rússia é que eles, como povo, os russos preservam muito a história. Então, até coisas que você não espera ver, como, por exemplo, você vê lado a lado uma estátua de um tsar antigo russo e de um líder soviético. Porque os vários governos russos, as gerações que passaram, não tentaram remover a história que já tinha lá. A condição dos grandes lugares históricos lá, nós passeamos em Moscou, nós fomos pro Kremlin. O próprio hotel em qual ficamos na Olimpíada é uma mansão histórica do século XVIII, XIX, em que um dos maiores aristocratas de São Petersburgo viveu lá. Hoje foi convertido como um hotel e também parte da universidade que ajudou a hospedar a Olimpíada, a Higher School of Economics, a HSE. Então,
todas as áreas históricas estavam extremamente bem preservadas, porque realmente há um trabalho muito grande dos russos em manter a cultura deles, manter a história deles. Olha, que interessante. Ô, Guilherme, e qual que é a diferença de um aluno, por exemplo, aí você está falando de uma Olimpíada como essa, 24 países, Áustria, Índia, Espanha, China. Por exemplo, a diferença de um aluno na área de economia, quem se prepara para uma Olimpíada como essa, a diferença sua e de um aluno sul-coreano, por exemplo. Então, e na maioria dos outros países que participaram da Olimpíada, a economia já é mais incorporada no currículo escolar deles. Então, ainda no Brasil, economia não é uma matéria que cai no vestibular e também não é uma Olimpíada muito desenvolvida. O Objetivo foi um dos primeiros colégios que ofereceu aula de Olimpíada para Economia, com o Lucas Galvão, que deu uma capacitação para a gente para a fase nacional. Então, eu acho que eles já tinham um contato inicial muito maior com a economia, os outros países. Mas o diferencial do Brasil, que nos permitiu talvez obter esse resultado de primeiro lugar do mundo, foi que a Olimpíada Brasileira de Economia foi muito bem organizada e a capacitação que foi desenvolvida pelo ex-aluno do Objetivo Henrique Lazevicius, o Rafael Calini e outros, também foi muito bem feita e a Olimpíada Brasileira de Economia foi muito mais difícil do que Ai, lá na Rússia? Foi mais difícil? Teve um aspecto quantitativo muito mais pesado do que realmente caiu na Rússia. Então foi uma preparação, um filtro que selecionou bastante os alunos brasileiros. E depois da capacitação ainda, eu saí da Olimpíada Brasileira me sentindo bem preparado para enfrentar os desafios na Rússia. Que prova que foi? Como é que é a prova lá? Qual foi o desafio de vocês lá? Lá na Rússia, a prova foi dividida principalmente... Eram em 3 etapas. A primeira era uma etapa avaliando a sua classificação em finanças. Foi um jogo que simulava um servidor de mercado financeiro, acho que um servidor da Bloomberg, no qual você tinha que fazer a escolha de compra e venda de alguns ativos e tentar aposentar o seu personagem numa data de 20 anos, assim. Você teria que juntar capital suficiente para ele ficar aposentado por mais 20 anos. Depois disso... Não planilhe tanto, hein? A segunda etapa dele foi numa prova de economia teórica, com questões objetivas e questões abertas, dissertativas de escrita, envolvendo microeconomia, macro, behavior e algumas questões, uma outra de finanças. E por último foi o estudo de caso, o business case. Nesse ano o assunto retratado foi sobre a construção de um Hyperloop, projeto do Elon Musk, um trem de alta velocidade numa câmara de vácuo, sobre a viabilidade desse projeto na Rússia. Como que se prepara para isso, gente? Pois é, Então, assunto Peraí, árido, nós somos não? muito bem preparados, que legal, mas peraí, tem um trem aí que é onde? O trem? Um projeto de um trem numa câmara de vácuo, Uma um câmera trem de de alta vácuo, velocidade. o tal do trem? Então- E vocês sabiam Pra isso? eu já tinha conhecimento prévio da existência disso, mas na hora, a terceira fase da Olimpíada Nacional de Economia foi, na verdade, a apresentação de um business case, um outro cenário hipotético totalmente diferente, um cenário de um banco brasileiro hipotético ou bank que precisava se digitalizar, mas as mesmas habilidades de você tentar estruturar um problema, ver qual é o problema da organização de negócios, como é que a gente pode fazer a viabilidade, fazer modelagem financeira, proposta de produto, todas essas capacidades foram exigidas da gente na terceira fase da Olimpíada Brasileira de Economia. Além disso, antes da Internacional, a gente teve uma capacitação com a consultoria BEM, que acho que é a quarta maior consultoria do mundo, e tem consultores muito bem preparados que no dia a dia deles resolvem problemas assim como a gente resolveu na Olimpíada de Economia. Então essa capacitação ajudou bastante a gente a tentar estruturar como é que a gente pode analisar se a construção disso era viável ou não. Tem que ser lucrativo, vamos analisar as diferentes rotas. E no final a gente acabou concluindo que o projeto não era viável na Rússia. Foi bem interessante, foi uma conclusão diferente do que a maioria das equipes chegou. Mas a gente conseguiu o segundo lugar do mundo no business case e primeiro lugar geral. Então foi um bom resultado. Imagina ele chegar lá na Rússia e falar assim, olha, nós chegamos à conclusão de que esse projeto, esse case não é para vocês. Nossa. Na nossa análise. Quer dizer, sensacional. É É sensacional. uma ousadia, isso. não é, Rafael? Sim, sim. E nesse caso também o que aconteceu foi interessante que não só o Brasil, mas por exemplo, a equipe que ficou em primeiro lugar também Qual foi? Foi uma equipe da China, acho que China 2, Acho que não. China 1, também teve a mesma escolha de falar que não dava certo lá.
Enquanto, apesar dos papéis, os relatórios que foram entregues pra gente, dar a entender que era pra ser viável o projeto, a nossa conclusão foi que não era viável e no fim deu tudo certo. Porque analisou a situação do país, é isso? Exato. Então, a gente analisou que, por exemplo, o custo desse transporte tão inovador, o custo por quilômetro de trilho que a gente tinha que estimar, tinha uma faixa que era dada nos relatórios, a gente tinha que ver, quanto vai custar para construir isso aqui? A gente viu que custava muito por quilômetro. E as distâncias na Rússia, por exemplo, são muito grandes e a densidade de cada centro era pequena. Então, não tinha como a gente ter... As rotas eram muito grandes, tinha que gastar muito para construir uma rota e não ia ter fluxo suficiente na rota para compensar esse custo inicial. Então, a gente fez uma modelagem financeira baseada nisso e viu que não seria viável o projeto. Gente, vocês precisam continuar estudando, vocês já não estão prontos, não? Não por nada, não, mas vocês já não estão prontos? Agora, a minha pergunta é a seguinte, vocês faziam coisas separadas, né? Você fez sozinho, não era o grupo? Porque ele conquistou bronze, você conquistou ouro. Cada um fez uma prova, é isso? A parte do caso de negócios, o business case, foi em grupo, todo mundo fez uma apresentação juntos, todos os membros da equipe brasileira, mas na prova de finanças e na prova de teoria econômica, cada um fez sozinho, teve uma pontuação individual. Essa pontuação individual determina a medalha individual e a soma das pontuações determinou, no final, o troféu de primeiro lugar do mundo para o Brasil. O Guilherme, e os outros alunos dessa equipe também são todos do mesmo nível de vocês, do mesmo nível de ensino? Sim, na verdade, uma coisa interessante de notar é que o Objetivo foi o único colégio do ensino médio que mandou alunos. Todos os outros alunos já estavam na faculdade. Então, um aluno vai para a Universidade de Columbia, em Nova York, outro vai para a Universidade de Toronto e um é um aluno da Poli. Então, eles já concluíram o ensino médio e já estão no primeiro ano de faculdade. Mas nós dois, que fomos os únicos alunos do ensino médio, conseguimos, mesmo assim, participar e ir bem nessa Olimpíada. Aí vem, né? Ouro, bronze. Aí vem ouro e bronze e alunos, né? Do ensino médio. Muito interessante. Agora, o Guilherme, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu tô louco para fazer pergunta, mas quero saber o seguinte. Quando você estuda, você também foi medalha em física. Aí, como é que você faz para separar a caixinha do seu raciocínio para uma Olimpíada de Física e uma Olimpíada de Economia? Eu tento não separar em caixinhas. Não! Eu acho muito bom pegar, por exemplo, muito da matemática que a gente utilizou na nossa capacitação e que caiu em algumas perguntas da Internacional de Economia, é uma matemática que a gente já viu na física. E a gente tem várias conexões que dá para ser feito entre os dois ramos, e eu acho que os dois têm metas similares de entender o mundo. A física de entender mais pelo mundo natural e a economia de entender o comportamento das pessoas. E tem uma estrutura legal de você determinar umas regras para como o sistema vai evoluir e tentar prever as coisas a partir disso. Então eu acho que tem uma semelhança, uma conexão bem forte entre os dois tópicos, e acho que o conhecimento da física me ajudou, na verdade. Nossa, que fantástico. O Rafael, e para você? Você foi só economia? Não, eu também participei de diversas outras Olimpíadas, mesmo a de Física também. Eu participei da Nacional. E como é que é pra você? Você separa na caixinha ou não separa na caixinha? Não, também não separo. No fim, são coisas muito próximas. Uhum. A gente até fez uma brincadeira falando que a economia é física, mais um pouco de coach, assim. Você junta os dois, aí você Física e coaching da economia. Da economia. Que legal. É uma brincadeira. Quer dizer que se eu quiser, por exemplo, saber como é que vai ser minha aposentadoria daqui a 20 anos, eu posso contratar vocês já. Na Já verdade, sim, na verdade, um dos membros da delegação brasileira, o Guilherme Pita, que vai para a Universidade de Toronto, ele conseguiu o prêmio de melhor prova de finanças. Então, o Brasil conseguiu a melhor prova de economia teórica, a melhor prova de finanças e o segundo melhor business case. Então, a gente ficou num nível bem alto na Olimpíada inteira. Olha Parabéns. só. E aqui, essa bolsa de estudos que vocês ganharam, estão interessados ou não? Bastante interessados. Estamos Estudar na interessados. Rússia? Sim, está na Rússia. O interesse é bem grande, mas também tem... Eu não sei, eu sou mais interessado, por exemplo, pela área de engenharia, assim. Mas a HSE também é uma das universidades muito boas e está na lista de... Vocês chegaram aí a conhecer tudo lá, não? Uhum. Parte Foram? da Olimpíada foi realizada no campus, em um dos campos da campi da HSE. Mas a gente também está pensando em aplicar para outras universidades internacionais. Mas foi uma oportunidade muito grande que a Olimpíada nos deu. A gente fica grato com isso e
é possível que eu venha utilizar essa proposta. O leque está aberto, né? Quer dizer, um leque enorme para vocês. É. Realmente ser um aluno olímpico vale a pena, né? É importante, a gente está falando para muita gente. É um nicho agora, um case diferente que as pessoas realmente têm que aproveitar. Tem que aproveitar porque isso abre vaga. Abre portas, né? Abre portas para universidades fora do Brasil, né? Eu acho que a gente tem que... Já falamos isso, mas a gente tem que repetir. Isso é muito importante também, né, Rafael? Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente espera que cresça ainda mais, né? Aqui no Brasil, assim, atualmente algumas universidades estão começando a aceitar Olimpíadas como método de entrada, assim, para beneficiar. Tipo, acho que a Unicamp, tá? Não conheço muitas outras. Há um projeto que a gente espera que cresça ainda mais para incentivar os próprios alunos a fazerem mais Olimpíadas e os próprios colégios a promoverem mais esse conhecimento olímpico. O objetivo teve esse ano, né? A Mariana Banho, ela foi, né, aluna medalhista e foi para a Unicamp. Isso mesmo. Olha, gente, eu quero agradecer a vocês. Estou muito lisonjeada de estar conversando com vocês aqui, dois cérebros pensantes, né, fantásticos. Eu quero agradecer ao Guilherme Cutrim Costa e ao Rafael Akira Okamura Ferro. Parabéns, meninos, e lindos caminhos para vocês. Olha, que orgulho de vocês, tá? Muito obrigada. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Obrigada e até uma próxima. Até. Tá? Tchau. Tchau. Julho de 2019, Sydney, na Austrália, abriu os braços para receber jovens preocupados com o destino da humanidade e do planeta. Antecipam o futuro, tornando a robótica presente. A cidade sediou a RoboCup e a RoboCup Júnior, a Copa do Mundo de Robótica. Foram 45 países participantes. 3 equipes do Colégio Objetivo, com alunos entre 13 e 17 anos, do 9º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio, defenderam o Brasil na RoboCup Júnior. Uma na modalidade On Stage Advanced, que é a atuação entre robôs e seres humanos. Outra na de resgate de vítimas e a terceira na de soccer, o futebol entre robôs. A equipe do RoboBrain, que está aqui com a gente, venceu a Olimpíada Brasileira de Robótica OBR aqui, cumprindo todas as fases em tempo recorde, né, João Pessoa? Na RoboCup Júnior, na Austrália, recebeu o prêmio de melhor solução de hardware do mundo. Nós vamos saber o que é isso agora. E eles estão aqui. Vamos conversar com Danilo de Fábio Bueno. Tudo bem, Danilo? Tudo bem. Felipe Enzo Siqueira Kikuchi. Opa. Tudo bem? bom? Matheus Vital Bertolo. Bom dia. Tudo bem? E João Roberto da Silva, professor de Robótica e Informática do Colégio Objetivo. Olá, Professor, tudo bom? tudo bom? E vocês? Tudo bom. Vocês criaram um novo dispositivo. Como é que foi a experiência de vocês? Começando pelo Danilo. Pode ser, Danilo? Vamos lá, Claro. Danilo. Explica o esse, que é esse prêmio aí, ó. Solução de hardware. esse prêmio de solução de melhor hardware ele é dado para melhor solução nas partes que abrangem tanto fisicamente como na parte de elétrica do robô. E eu acho que o que possibilitou esse prêmio na a parte de mecânica foi a presença de um sistema de tração personalizado. A esteira ela foi desenhada e impressa em plástico flexível. E além do sistema de tração da esteira, existe um sistema de balanço no robô similar ao balanço de carro, o que acaba ajudando em lombadas e detritos dentro da pista. E quanto à parte de elétrica, a gente teve a placa que ela foi desenhada e ao mesmo tempo ela também foi simulada. Então existe em toda a parte do robô, existe a simulação do robô, tanto fisicamente e principalmente a parte de eletrônica. Professor Roberto, diz uma coisa. Qual que é o grande feito dessa Olimpíada? Então, né, você vê como eles colocaram aí. O que é bacana é que essas soluções foram criadas, né? E é uma coisa que se dá um valor muito, muito grande, um valor muito alto, porque você não somente usa componentes, blocos prontos, módulos prontos, soluções prontas. Você pega basicamente as coisas que já existem e cria novas soluções. Você dá novas atribuições, você dá novas funções a coisas que já existem, né? Foi o que eles fizeram, né? Eles pegaram coisas que já existiam, a esteira foi moldada a partir de elementos já conhecidos, até elementos que a gente banaliza às vezes, né?
Por exemplo, O plástico, aquela borracha que se usa para fazer, não sei se muitos vão lembrar, mas o próprio estilingue que se usava sei. antigamente. Aquela borrachinha de estilingue? Aquela borrachinha, aquilo lá virou tração para esteira, né? E isso tem um peso muito grande, porque você propõe um novo uso, né? Uma nova forma de usar uma coisa que estaria obsoleta, né? Então, acho que um dos feitos é isso, é essa forma de você ver as coisas com um olhar diferente e dar uma funcionalidade àquilo, né? E criar, inventar. Isso eu acho muito bacana. O Felipe, vocês já foram com o robô pronto daqui? Essas mudanças todas vocês foram adaptando? Como é que é? A gente já foi para lá com o robô pronto, mas sempre tem alguma mudança ou outra que a gente faz lá. Inclusive, a nossa garra quebrou na hora, então a gente teve que improvisar uma... A garra do robô quebrou. Isso. Aí, a gente sempre vai com o robô pronto, mas tem que estar pronto para fazer as alterações lá na hora. E aí vocês conseguiram, quer dizer, tem um momento também... Isso daí não perde ponto não, né? Não. Você tem que resolver na hora, solucionar na hora. Isso. E você? Qual foi o maior desafio dessa participação na RoboCup para você? As dificuldades que a gente não estava esperando lá na pista. Que o nosso robô, a gente fez ele esperando um certo nível de dificuldade, a gente acabou sendo surpreendido até na Mundial, na RoboCup. Por um certo nível de dificuldade que a gente não estava esperando nas pistas de lá que a gente teve que competir. E isso a gente teve que fazer fazer alterações no robô para ele se adaptar a esse nível de dificuldade. Isso foi, acho que, o maior desafio que a gente teve lá. Quer dizer, o professor, chegaram lá e levaram um susto? É isso? Então, a gente não chega a se assustar totalmente, né? Porque existem as regras. Então, a coisa não pode sair muito da regra. Mas existe também, eles cobram das equipes soluções no momento da competição. Então, você tem, por exemplo, aconteceu aqui domingo passado, a gente teve a fase regional dessa mesma Olimpíada que a gente participou lá. Só que aqui regional, né? Local. E tem um negócio chamado desafio surpresa. Que é uma coisa que é na hora, que é proposto para a equipe, para que ela... Joga um palitinho lá na pista, né? Sabe que eles aprontam. E aí o que acontece? Num evento como esse, mundial, nós não temos conhecimento totalmente de como será a pista. A gente sabe que a pista vai ter lombada, a gente sabe que vai ter intersecção, que vai ter desnível, mas não sabemos o layout. Né? Não sabemos como ela vai ser construída. E qual foi a maior dificuldade? Quando olhou, falou, peraí, isso daí... Eu acho que o que mais impactou, esse ano, o que mais saiu do script foi eles colocaram uns pedacinhos de madeira, né, no meio da pista. Isso nós nunca tínhamos visto, né? Mas isso aqui não foi coloca inédito. Palitinho? Então, dessa vez era um pedaço de madeira em formato retangular. Uau! Então, além dos palitos, além do, né? Então, esse... E o outro, né? Teve um outro ainda que também foi inédito, que foi uma intersecção na rampa, né? Então, você imagina, você está na descendo. rampa? Exatamente. Então, você Aí, está quer dizer, pro robô descendo... subir, né? ou descendo? E pior ainda, na descida, né? Então, você, no momento que o robô estava descendo, ele tinha que reconhecer uma intersecção e virar, né? Fazer uma Voltar para... virar. No caso, virar à esquerda, né? Agora Antes de descer. Antes de descer. Nossa, Então, tá fácil, hein? Nossa, acho que esses, na minha opinião, foram os dois maiores. Não sei se os meninos têm outra coisa que eles se recordam, mas eu acredito que esses dois aí tenham sido os maiores, né? Foi, Fala, Felipe? Danilo. Acho que foi, sim. Esse pedaço de madeira, que é meio que um gap com... Uma tora de madeira, pelo Um jeito. gap com uma lombada. Um Acho tronco. que esse aqui foi um elemento bem surpresa. Ô, Felipe, desculpa. Sim. A posição dos obstáculos também em relação à pista também foi uma coisa que a gente não estava esperando, das lombadas também. E ele é sensível? O robô, ele é muito sensível? Danilo, todo mundo olhou para você. Acho que é o Danilo que tem que responder. Sensível em que sentido você Não, disse? essas novidades, né? Como é que você controlou isso? Você que
foi o mentor aí maior? No geral, o robô ele tem uma boa capacidade de adaptação para diversos meios. Então, a própria suspensão que eu comentei permite mecanicamente que ele faça algumas coisas. No caso daquela lajota de madeira que o professor Roberto estava comentando, Lajota. Aumentou já, né? acabava tendo uma limitação por conta de sensores de baixo, só que ele conseguia fazer, só que com certa dificuldade, essa parte. Enquanto toda a parte da pista, de, por exemplo, terreno, luminosidade ambiente, essa é uma parte que a gente conseguiu praticamente eliminar as interferências externas com sistemas de autocontrole, né? Um sistema de malha fechada. Que ele sempre... É um sistema que ele sempre vai... Ele se autocorrige. Então, realimenta, né? é como se, por exemplo, eu tenho um motor. E daí o motor, ele tem que andar a uma certa velocidade. E para o meu sistema funcionar, ele tem que estar sempre nessa velocidade. Só que se eu simplesmente jogar uma tensão ali naquele motor e fizer uma força nesse motor, a corrente dele vai aumentar e ele não vai conseguir manter aquilo. Existem outros exemplos também com isso. E basicamente o sistema de malha fechada, que, por exemplo, independente do terreno, independente do torque que o motor que vai ter que exercer, ele compensa isso mantendo sempre a velocidade constante, por exemplo. Então, sistema que a gente usou na parte de linha, que envolve o algoritmo o proporcional, integral, derivativo, ele consegue fazer esse tipo de correção independente de como vai ser a luz ambiente, porque ele sempre pega as variações na parte de sensor. E o sistema de cor, ele também é sempre pré-calibrado naquele ambiente, garantindo que ele pegue apenas o próprio verde que está lá. Então, e o próprio sensor de cor, ele conta com encapsulamento, ele também foca a luz para garantir que o valor fique mais coeso. Então Como isso chama garante sua que ele se tia? adapte mais Minha fácil. tia Mariana. A tia Mariana não entendeu nada. Tia Mariana, ela Tia não Mariana, entendeu nada. Dá uma tia- resumida, ou você, Danilo, ou alguém, pra pessoa que não entende nada, o que Deixa aconteceu? eu começar e aí os meninos acrescentam. Isso que ele falou da malha fechada é um negócio bacana, porque às vezes você precisa do robô. Eu não consigo simplesmente mandar ele andar numa velocidade X, sendo que eu tenho tipos de terrenos diferentes. Certo. Ou uma luz diferente. Isso. Aí, a malha fechada que ele falou, ela permite a correção daquela velocidade de acordo com com o tipo de terreno que eu vou encontrar. A situação externa. A situação externa, né? Tá. Ele se autocalibra. A cor é um negócio que muita gente tem problema, porque uma coisa é você fazer testes no robô em uma superfície como essa, numa sala como essa, que a gente tem um certo nível de luminosidade. Então, eu não posso garantir que onde eu vou competir... Que eu tem vou o ter mesmo nível de luz. exatamente o mesmo nível Eles de já luz. fazem de propósito, Que né? é Eles já isso fazem de que é isso que propósito. o Felipe estava falando. Quer dizer, tá Exatamente. pronto o robô, mas até precisa certo de calibração. ponto, né? Porque chega lá, a Exatamente. luminosidade é outra. Então não tá Exatamente. pronto. Então eles usam aí, os meninos acabam utilizando técnicas para contornar isso daí. Uma das técnicas que a gente usa, que é permitido, é fazer a calibração prévia. A gente tem um tempo, só que esse tempo também não é de graça, esse tempo já começa a ser contado. Você tem 8 minutos para fazer a prova. Eles te dão um tempo para você calibrar. Só que esse tempo que você usa para calibrar é descontado dos 8. Então, eu não posso gastar muito tempo também fazendo calibrações e calibrações e calibrações, porque eu não vou ter tempo de competir. Então, eu preciso criar um robô que seja flexível, né? Para que ele sofra o menor tipo de interferência a fatores externos. Acho que ele tem que estar preparado para isso. Qual que é a importância, então, no caso, né, nesse resultado que a gente teve, de vocês terem a melhor solução de hardware do mundo? O que significa isso para o Brasil? Nós temos os melhores nisso. Difícil essa É um bom pergunta? desempenho, assim, Sim, mostra sim. que a gente Aham. está preparado É. também, a gente está no nível dos outros países verdade. muito bons também. E a partir disso a gente também melhora, a gente conversa com outras equipes sobre o que a gente pode melhorar também, o que eles podem vir perguntar pra gente, o que eles podem melhorar. Aí nisso a gente troca ideia, tem um intercâmbio muito bom de ideias, né, nessa competição. Então, acho que é isso. Realmente, olha, o que o Felipe falou é assim, essa competição, ela tem, entre outros objetivos, essa coisa do compartilhar. Os times ficam todos juntos, né? Eles ficam em espaço, nós mentores, que somos os técnicos, né? Os professores que ficam lá, que são mentores, né? A gente fica Lá de fora. a gente fica separado, né? Eles ficam juntos e eles promovem, né? A competição visa promover isso, a troca de experiências.
Então eles se conversam Isso eu entre- acho bárbaro, É. professor. Ah, é muito Eu bacana. acho. E é característica da da competição, competição. né? Você tem que Você tem que compartilhar. compartilhar. Inclusive, isso faz parte do regulamento. A gente é obrigado a passar um detalhamento técnico do robô. Você passa um documento, né, dizendo o que vai ser utilizado no seu robô. E você também compartilha o código. Então, o código fica lá. Ah, é? Hoje os juízes, eles têm acesso a tudo que foi desenvolvido pela equipe. E Tanto- agora? Agora já sabe todos Então, os nossos mas segredos, isso é é isso? legal porque isso nos obriga a não ficar estagnados, né? E aí, o Agora que a gente- acontece? Aí você, no caso, acabou essa competição, os juízes já têm tudo lá. Agora, a próxima, vocês têm que Na mudar próxima tudo, é isso? Já estamos, né? A gente já está se preparando aí para nacional. A gente já tem equipes classificadas aí para a fase estadual e já temos uma equipe que a equipe que foi campeã o ano passado, ela já tem uma vaga garantida lá na final, né? Na final do Brasileiro. Então a gente já está trabalhando nisso aí. Eu queria fazer uma pergunta sobre o tempo, né? Porque esse tempo recorde realmente foi algo muito importante. Você estava falando da questão do tempo também. Como é que vocês fazem para organizar o tempo numa competição como essa, Felipe? Bom, geralmente a gente fica um pouquinho nervoso na hora, a gente... É normal. A gente meio que acaba perdendo um pouco essa noção, mas a gente tenta sempre fazer tudo um pouco antes, né? Um ensaio, Um né? ensaio, A gente Aham. deveria treinar bastante isso, o negócio do tempo, e acho que não tem muito o que É falar isso aí, sobre tem isso. pra só- você. Tem equipes que, às vezes, nós fazemos isso também. A gente usa sinalizadores no robô que nos dão noção do que está acontecendo, né? Então, isso, de certa forma, dá para você ter um controle, mesmo que superficial, do tempo. Né? E tem as equipes, elas fazem de tudo. Você vê a garotada com cronômetro na mão, porque dentro, lá na competição, pode ficar o capitão, né? Quem que era o capitão? Capitão da equipe, Danilo? vocês revezavam, mas a maioria das vezes o Danilo, né? E Ele era o quê? o Felipe ajudou muito na estratégia, né? Então, ok. a função lá na competição, naquele dia lá, o Felipe estava muito responsável pela estratégia e o Matheus o apoio geral, porque é imprescindível também, né? Você não pode... Você precisa de uma pessoa de apoio. Por isso que a equipe, no mínimo, ela tem que ter 2 alunos. Eles não aceitam menos que 2. Porque tem que ter Não- o estrategista não tem como. Não tem como. Então, eu não consigo levar uma equipe com um aluno apenas. O mínimo é 2. E a experiência de conhecer lá a Sydney, na Austrália, foi boa? Gostaram? Gostou, Matheus? Sim, Sydney... Eu não esperava, tipo, que fosse daquele jeito, é sério. Muito linda. Sim. Ver em foto te emocionou, né? Aham. Que bom. Um pouquinho longe só, né, Matheus? Um pouquinho longe. Só um pouquinho. a gente- Pouquinho, logo ali. Logo ali. Felipe, para você, o que mais te impressionou na Austrália? Cidade linda, né? A cidade é maravilhosa. Você conhece, Silvia? Não, Ah. infelizmente. Bom, as pessoas são muito educadas, elas sempre estão de prontidão ali para poder te ajudar. Se você perguntar alguma coisa na rua, elas vão te responder. O lugar é bem limpo. E é tudo né? seguro e tudo Extremamente organizado. seguro. E você, Danilo? Danilo? Conta pra gente. Também achei assim, a cidade muito linda, né? E ela é dividida em áreas, né? Então tem a parte do porto, a parte mais antiga da cidade, uma parte que chama Chinatown, né? Onde tem muita imigrante chinês. E o hotel que a gente ficou, ele ficou bem na divisa entre Chinatown e a parte do Harbor. Então a gente andava um pouquinho, tinha toda essa parte chinesa que a gente podia conhecer de cultura e tudo mais. E se andasse um pouquinho pro outro lado, a gente tava ali de frente pro porto. E é muito bonito até, porque os restaurantes, eles são todos feitos em volta do porto. Então você tem toda aquela vista já do próprio mar ali. Agora, o que será que, né? Por exemplo, você vai para a Austrália, quer dizer, volta diferente, a cabeça volta diferente para produzir mais para o robô? Como é que fica? A gente tem vai tendo muita ideia, né? Trocando experiência ideias. com muita gente. Assim, próprias oportunidades que a Olimpíada oferece de faculdades que estão lá, pessoas de muitos lugares, desde pessoas que estão começando nessa parte de robótica até pessoas que já têm muita experiência nessa área. Então, isso tudo vai possibilitando que você vai tendo cada vez mais ideias para aperfeiçoar cada vez mais o projeto. É isso aí, né? Volta diferente, né? Volta outro diferente. aluno, né? Outra cabeça, isso é incontestável, né?
Inclusive a forma agora os meninos já estão trabalhando e aí você pode levar você pode trazer toda essa bagagem, né? Que tudo isso que você vivenciou lá, com certeza você usa agora nas próximas equipes, na formação de próximas equipes, né? Isso é indiscutível, né? Muito bem. Quero Parabéns, agradecer, viu? então, aqui ao Danilo, ao Felipe, ao Matheus. Obrigada, meninos. Valeu. E ao professor Roberto, sempre Imagina. gentil aqui, Imagina. colaborando com o Duas na Tri. Prazer é nosso. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? E até a próxima, porque eu sei que tem sempre uma próxima. Obrigada, Alô, viu? pessoal do BI. O quê? O pessoal da informática tá vendo a gente também. Ah, isso aí. São todos ligados. Obrigada, viu? Tchau. Vamos agora ao nosso bloco de notícias com a jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? O que você preparou para o programa? Quais são os destaques, Alessandra? A temporada 2019. Vamos lá, vamos começar falando de Olimpíadas Científicas Nacionais. São elas que preparam os alunos, classificam para as competições internacionais. Vamos lá. A temporada 2019 da Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR, modalidade prática, começou. Sim, as equipes de todo o país estão participando da fase regional. Mais de 23 mil alunos de escolas públicas e particulares se inscreveram. Roda VT1. Na fase regional, 6 equipes do Colégio Objetivo participaram dessa etapa realizada em 4 de agosto, em São Paulo. O evento reuniu alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares. As equipes do Colégio Objetivo dedicaram meses de estudo e práticas para criar os robôs. Olha, e qual que é o desafio do robô, Alê? O robô tem que ultrapassar barreiras e simular o resgate de vítimas. Ele não pode ter nenhum tipo de interferência humana. Muito bem. Ah, é fantástico. Eu adoro isso. Olha. Os alunos do Objetivo programaram máquinas inteligentes, autônomas e aplicaram os conceitos aprendidos nas salas de informática e robótica e nos cursos especiais para a preparação para as Olimpíadas. E as equipes, elas disputam vagas para a competição estadual, Alessandra? Sim. No domingo foi a etapa regional São Paulo. A equipe do ensino médio nível 2, formada pelos alunos Fabrício Rondon, Ian Andrade, Rafael Iokil, conquistou medalha de bronze e garantiu a vaga para a fase estadual. Tem o VT2. Vamos ver a foto dos alunos premiados. Olha aí. Equipe do Objetivo, medalha de bronze na fase regional da OBR nível 2. Até a grande final. Até a grande final nacional, prevista para outubro no Rio Grande do Sul, a equipe tem que superar outros desafios. Essa equipe aí, né? A equipe, o Robo Brain, também nós acabamos de acompanhar aqui, conversaram com a gente, formada pelos alunos Danilo, Felipe e Matheus, já está classificada para a fase nacional. Ela foi a equipe campeã de 2018 e está automaticamente classificada para a final nacional. A gente conversou aqui, né? O vencedor nacional da UBR vai para o Mundial da Robótica, o Robocop Júnior, né? Que eles foram, esse ano eles foram para a Austrália e no ano que vem ela vai ser na França. Eu quero falar um pouquinho mais da UBR, antes de entrar em outro assunto. Quero contar uma novidade. A UBR criou uma modalidade nível 0. Nível 0? Isso mesmo. O foco são as crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Criança de 6 a 9 anos. E, claro, os alunos do Objetivo aceitaram o desafio, não? Sim, eu conversei com a equipe do Objetivo Rob Zero, formada pelo quarteto Alexandre e Angelina Gal, Giovana Marcati e Giovana Satier, turminha de 8 e 9 anos da 2ª e 3ª série. Nessa categoria, o foco não é a disputa. A proposta é estimular o estudo da robótica e despertar desde cedo o interesse pela área. Vamos ver a performance da equipe e o que eles disseram. Roda VT3. Na primeira rodada, o nosso robô teve que subir a pista. Ele tinha que
detectar o obstáculo e emitir um som. E ele tinha que seguir a linha preta. Essas eram as funções que o robô tinha que fazer. Eu adoro robótica, então eu gosto de fazer robótica. Daí, pra mim, isso é um incentivo lá pra frente no futuro. Que tudo vai ser de robô, de tecnologia. Um pouquinho difícil por causa da rampa. É que a roda não é muito firme pra subir a rampa. Aí ela fica tremendo, aí o robô vai caindo. Eu achei mais difícil o negócio da rampa. São poucos que vão para essa Olimpíada e eu gosto de robótica. A gente montou com peças e não deu para terminar em um dia só. Gosto muito de montar muitas coisas. Eu gosto de montar robôs. A minha irmã programa, a Giovana também e a outra organizadora, que elas pegam as peças e me lembram de algumas coisas que eu me esqueço. E cada coisa que, tipo assim, colocar a pilha no robô, eu tenho que desmontar e colocar certinho. A gente montou pelas peças e olhando o computador, que mostrava passo a passo. Hoje ele foi muito bom. Agora a gente só tá limpando um pouco as rodas dele para ele conseguir subir melhor na rampa. Mas é o início, né? É o início de tudo. 8 e 9 anos, né? E eles falando da rampa, fantástico, fantástico. Isso mesmo. Muito, né? Bom, da robótica vamos para a química. O aluno do Colégio Objetivo Integrado, Ângelo Ruiz, e o professor Bruno Vale foram homenageados pela Associação Brasileira de Química Regional São Paulo. Roda VT4. O Ângelo foi condecorado com uma placa pelo excelente desempenho na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, a OQSP. Ele conquistou medalha de ouro na OQSP e o Prêmio Talentos Braskem, concedido ao melhor desempenho na categoria terceira série do ensino médio. Nós divulgamos no programa as conquistas dos alunos do Objetivo na OQSP. Foram 11 medalhas, 2 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. É isso, né, Alê? Correto. Todos os medalhistas foram classificados para a Olimpíada Brasileira de Química, a OBQ, prevista para acontecer em 24 de agosto. Agora no final do mês. E é a OBQ justamente que seleciona para a Olimpíada Internacional de Química e para a Olimpíada Ibero-Americana de Química. Das Olimpíadas Científicas Nacionais, vamos para uma premiação internacional. O Brasil é mais uma vez destaque em uma premiação que reuniu estudantes de todo o mundo, entre 13 e 18 anos. Nos primeiros blocos do nosso programa, conhecemos os alunos do Objetivo que representaram tão bem o nosso país e trouxeram importantes conquistas. Tem mais premiação, Alê? Sim, o aluno do ensino médio do Colégio Objetivo, Thomas Maia Suller, foi o único brasileiro a ser premiado pela Academia de Ciências de Nova York no campeonato United Technologies Aerospace Chandler, que aconteceu nos Estados Unidos. Nós temos fotos do Thomas, roda VT5. Olha, a premiação fantástica, hein? E qual foi o desafio proposto no campeonato? A competição desafiou jovens de todo o mundo a desenvolverem soluções de modernização do setor aeroespacial. Aeroespacial? Sim, foram propostas soluções inovadoras e viáveis para modernizar a aviação comercial e o setor aéreo mundial. Por exemplo, melhorias nas aeronaves, sugestões de materiais alternativos na estrutura dos aviões e até como deixar o voo mais confortável para os passageiros. Nossa, muito interessante, né? Jovens de 13, 15, 17 anos discutindo aviação. Sim, no total, 126 equipes foram inscritas. O projeto do grupo do Thomas ficou entre os 8 melhores. Olha...
E como é que eles fizeram para se reunir? Então, o Thomas, ele compôs equipe com outros 5 estudantes estrangeiros, 3 dos Estados Unidos e um da Moldávia e um do Paquistão. E ele tudo aconteceu online, né? A equipe teve que conciliar os fusos horários para discutir o projeto. Muito bem, muito bem. Thomas foi premiado em Nova York e essa foi a sua primeira competição internacional. Parabéns, o Thomas, ou Tomás, né? A pronúncia correta aí. Obrigada, Alessandra. Foi um prazer e o nosso tempo está estourado, mas semana que vem estaremos de volta. É verdade. Vamos falar de Enem, vamos falar Combinado. do FUVEST, tá? Tem muita coisa de esporte, muita Combinado. coisa que a gente tem para conversar aqui a semana que vem. Até a próxima. Obrigada, viu? A gente volta já já. A crescente participação em Olimpíadas do Conhecimento reforça a seriedade e dedicação de alunos e professores em competições que estimulam a pesquisa no Brasil. Os estudantes lutam pelo mesmo objetivo. Seguem por um caminho cujos obstáculos deverão ser vencidos com criatividade e determinação. Levarão a bandeira da criatividade entre nações. Conhecerão a história. Cuidarão da natureza. Desvendarão com profundidade. Integrarão povos e culturas. Conduzirão o veículo do conhecimento de volta para o futuro. Texto de Sandra Miessa. O Duas na Tri fica por aqui, lembrando que a educação é uma história sem fim.